Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 33, intitulado A Caminho da Crosta. Vamos envolver a nossa irmã Carla, que está pronta para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de nos reunirmos, de nos confraternizarmos, de aprendermos e estudarmos as lições que tanto precisamos, que tanto esquecemos ao longo da vida. Ajuda-nos a caminhar contigo, Jesus, a aprender as lições que tu queres que a gente aprenda, porque são as lições que nós precisamos aprender, a servir, a amar. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, as nossas células, toda a nossa razão e compreensão para esses estudos, para as verdades que nos aguardam, que precisamos desde já usá-las e transformar nossa vida para um amanhã melhor, para uma convivência mais pacífica com todos no nosso caminho, para aceitarmos as tuas deliberações sobre nossa vida, para sermos dóceis ao teu comando. Ajuda-nos e fica conosco, que assim seja. Aramita, minha amiga, conta um pouco pra gente. Em nosso último estudo, nós vimos as explanações do Aniceto sobre a bela melodia da Ismália, que tocou ao piano, uma melodia que tinha letra. Como é isso? Não sei. Quando a gente for lá de lá, tiver merecimento, saberemos. E ele explicou que isso é porque ela já se espiritualizou, já está mais evoluída, e que era uma graça, né? A oração dela, e ela tocou em homenagem ao Aniceto, e quando os raios que dela despendiam, vinham do alto, e por ela passava e despendiam, todos foram envolvidos, mas o mais agraciado foi o próprio Aniceto, a quem ela dedicou a música. Foi isso. Muito bom, né? E hoje um novo capítulo A Caminho da Crosta. Então, crosta, já sabemos que ele está falando do quê? Da terra, tá? Chegar aqui na terra. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Não tenho noção como é isso. Mas a gente percebe que não tinha trilho, não tinha fio, que era, como ele chama, de um fluido elétrico acumulado. E quando ele fala em asas, não pensa que o carro tinha uma asa em cima, porque ele voava, né? Era esse carro. Sempre atencioso, o Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários.
Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. Então vamos só aqui pegar uma cola do Leonel. Quando se fala em impulsionado por fluidos elétricos acumulados, vocês têm celular? Sim. Ele tem energia? Sim. Ele está ligado numa tomada? Não. O que dá a energia ao celular? É a bateria que está ali o quê? Acumulada. Entendeu? Então é uma espécie de bateria, tá bom? É uma espécie de bateria que a gente vai ver daqui a pouco que ele vai ter que parar para se recarregar novamente, tá? Então, vamos supor um carro elétrico de hoje, né? Por fluidos elétricos acumulados. Então, se carrega, e hoje a gente já ouve falar nos carros elétricos, não é verdade? Se para em um canto, se carrega e aí acumula, né, esse fluido elétrico e aí se movimenta novamente. O que a gente tem que entender é que a Terra é uma cópia pálida do mundo espiritual. Não é o contrário. As coisas primeiro acontecem lá para depois acontecer aqui. Se a gente observar a obra Nosso Lar, lá o André Luiz acaba descrevendo um aparelho que depois nós vamos entender que é aquilo que nós chamamos por um tempo aqui de fax. Eles enfiavam um documento lá e saía a mesma imagem do documento em outro lugar. O que era isso? O fax, né? O fax. Isso na obra em 1940, vamos lá, né? Gente, a nossa equipe, a nossa idade, nós vivemos grande parte das mudanças da ciência. Nós conhecemos a fita cassete, o videocassete, o fax, o telefone aquele que discava, depois o telefone sem fio, depois aquele telefone... O telégrafo. Gente, a gente conseguiu... E quando você fala de aparelhos de som, a gente acompanhou a vitrola, né? Aqueles telefones públicos que você levava aquela fichazinha, depois veio o cartão, não é verdade? Então, olha a quantidade de mudanças que nós acompanhamos e ainda vamos acompanhar algumas coisinhas. Mas para você ver como foi veloz esse processo de mudança. Eu me recordo, a gente muito criança, quando o telefone da nossa casa tocava, era uma festa, todo mundo corria para atender, não era assim? Todo mundo queria atender o telefone, era chique atender o telefone. E aí, quando a gente começou a ter o telefone na mão, né, cada um ter o seu, individuais, e pronto. Agora, ninguém vai ficar sem atender telefone. Mas olha, quando o telefone era fixo, sempre tinha alguém para atender. Agora que o telefone é móvel, não tem ninguém para atender, né? Você tem que deixar uma mensagem no WhatsApp, porque a pessoa normalmente não atende. Hoje ligar é prova de amor. Ligar é prova de amor, é verdade. Então vamos ver. Olha só o que o nosso querido Aniceto disse. Aceitei a cooperação do aparelho. De que aparelho ele está falando? Do carro. Porque lembra que ele estava... Como é que está sendo o movimento? Caminhando. O Aniceto está fazendo, porque o propósito é estudo, não é passeio. Então é necessário eles perceberem as mudanças vibracionais de cada local. Aceitei a cooperação do aparelho. Aceitei a cooperação do aparelho não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu ensejo, ou seja, oportunidade, dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado,
considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. Então, ou seja, vamos pegar uma agilidade agora, porque nós realmente ficamos muito tempo aqui e precisamos adiantar. Eles ficaram no posto? Quanto tempo, continuista? Eu acho que foi um dia. Quanto tempo eles ficaram no posto? Passa mais uma Então, noite. eles chegaram à noite, tomaram uma refeição, tomaram a refeição, aí que ele disse, vai passar a tempestade. Aí ficaram esse dia todinho e no outro foram embora. Foi só um dia. E se foi falado, olha, vai ter uma tempestade, é melhor ficar. E se ele disse assim, olha, vai ter uma tempestade, é melhor ficar, isso estava na programação? Não. A tempestade? Não. Então a gente percebe que existe uma programação todinha. Sabe? Vamos acelerar porque a gente precisa ir para a crosta terrestre, porque agora que vai começar as lições, mais ainda. Aqui nós já tivemos bastante lições. Vocês aprenderam bastante, mas precisamos ir. Então vamos usar esse transporte, que é um pouquinho mais rápido, mas ele diz, não vai muito longe não, viu? Olha só. E depois de pequena pausa, o Aniceto continuou. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Então, eles estão saindo cedinho, subentende, e vai caminhar aí até meio-dia. Então, 4, 5 horas nesse aparelho, vamos supor, não sei, né? A gente está deduzindo, para depois fazer uma nova caminhada. Então, a gente para pensar, quando diz o tempo deles é diferente, a sensação de tempo, porque tempo é relativo, você sabe disso, né? Por exemplo, se eu te disser assim, você tem meia hora para resolver isso, meia hora passa em quanto tempo? 1 minuto, não é verdade? Meia hora, de repente, virou 1 minuto. Agora, se de repente você faz um movimento, é igual vocês fazem esteira, caminha, alguma coisa assim, você está fazendo um aparelho. Se você pegar um filme, alguma coisa para ver, você nem percebe, já foi 30 minutos. Mas se você ficar olhando no relógio, não passa. Uma ótima dica é pega o EOS e fica ouvindo ali os estudos, que passa os 40 minutos de esteira rapidinho, você nem percebe. Mas se você ficar olhando para o relógio, aquilo vai o quê? Ser uma vida inteira. Tem até um conto assim meio preconceituoso, mas é interessante. Você está num trem e você senta ao lado do Brad Pitt. 1 hora passa assim, ó, 5 minutos, acabou, já foi o Brad Pitt. Mas se de repente senta alguém que não tomou um banho, né? Que não tem absolutamente nada agradável, aí você, aqueles 5 minutos vira o quê? Uma eternidade, né? Então, a gente começa a parar para pensar que o tempo é relativo. Então, aqui, quando o André Luiz, ele mostra o tempo, porque eles não estão na crosta terrestre, eles estão vindo à Terra. Então, todo o movimento das colônias que estão vinculadas à Terra tem, sim, que ficar submetido ao tempo da Terra, à hora da Terra. Se eles querem fazer uma reunião no mundo espiritual com o encarnado, eles vão fazer que horas? 2 horas da tarde? Não. Vai fazer no horário que os encarnados estão o quê? Dormindo. Então, é por isso que a gente diz, o mundo espiritual interfere no mundo físico e o mundo físico interfere no mundo espiritual. Lembra da Segunda Guerra Mundial, no livro Nosso Lar? A Segunda Guerra Mundial estava interferindo nas colônias? Sim. Entendeu? Então, ele respondeu, olha, não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Ou seja, não fiquem felizinho, não, porque a gente vai fazer uma caminhada, tá? Calculo que só poderemos voar, então, até o meio-dia. Foi o que nós falamos em relação ao tempo, tá bom? Então, como eles estão vinculados, colônias vinculadas ao planeta Terra, tem sim que ter como parâmetro o horário da Terra. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instante, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Aí, mais uma vez, a palavrinha chamada esforço. Então, ele diz assim,
pergunta é: em seguida prosseguiremos a pé. Vamos a pé. E ele, o senhor Aniceto, ele se coloca numa situação de também caminhar para poder acompanhar os discípulos, né, os alunos. Então ele vai, se submete a esse movimento pesado e denso para poder ensinar. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais. Então ele não está falando aqui novamente, não pensa você que ele está falando da asa realmente. É uma fala simbólica, metafórica, para que a gente consiga entender qual o símbolo, o sinônimo de asas quer dizer o quê? Voar. Voar. Por isso que ele usou o termo asas para o carro e agora ele está usando o termo asas. Agora, essa asas é o quê? Que possam vencer todas as resistências vibratórias. Então, você para pensar. No nosso lar, eles fazem um movimento de... Não é levitação que eles usam. Volitar, obrigada. No nosso lar, eles fazem um movimento de volitação. Alguns já fazem, mas tem muitos que não fazem. Então, qual foi o acordo dentro da colônia Nosso Lar? Ninguém vai volitar. Mas nós temos o senhor Aniceto que volita, mas em Nosso Lar ele não faz esse movimento. Então, aqui ele poderia fazer esse movimento. Então, quando ele fala em volitação, está ligado direto com o quê? Vencer todas as resistências vibratórias. Ele já volita, mas ele não vence em todas as resistências. Todas as resistências vibratórias. Eles ainda não estão prontos para isso. Até a volitação nesse livro aqui, dos mensageiros, foi auxiliado por quem? Quem que deu, vamos usar o pozinho do piripimpim para a volitação deles? O próprio Aniceto, que ele não tinha capacidade. Pozinho do piripimpim, né? Na verdade, a condição, da mesma forma de enxergar, a gente viu isso, né? Que eles também não tinham capacidade. Então, aí está tendo uma assistência. Então, são principiantes, gente. A gente está no segundo livro ainda. Que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Daqui a pouco vocês vão conseguir. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo, ou seja, adquirido. Então, quanto maior minha predisposição ao trabalho, em auxiliar, em servir, maior se torna a minha condição e qualidade de servir. Não é verdade? A gente pensa assim, vamos estudar, eu quero dirigir um grupo, vamos dirigir um grupo. A ideia, a vontade de fazer esse trabalho. Logo, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. E nesse movimento, dependendo do teu interesse, da tua vontade, da tua intenção, tu recebe um amparo espiritual muito grande. Se esse for o teu propósito, entendeu? Então, para tudo, é necessário o quê? Aquilo que ele fala aqui, ó. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Vou repetir. Todo aquele que opere, que trabalhe e coopere de espírito voltado para Deus, porque às vezes você trabalha e coopera de espírito voltado para o ego. Projetar a tua imagem. Aí já mudou. Mas se você coopera voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade. Isso é lei. É lei divina mesmo. Batei e a porta vos será aberta. Buscai e acharei. Toda a fala do nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, tu nunca vai estar só. Eu estarei contigo. Tudo que tu fizeste a um pequenino, tu estarás fazendo a mim. Sempre Jesus está nos trazendo essas falas. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Então eles iam ali baixinho, gente. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação da maquinaria, de natureza daquela em que havíamos viajado. Então, ela precisava recarregar aí a bateria. Despediu-se de nós o condutor. Olha, tinha motorista.
Temos Uber no mundo espiritual, olha lá. Que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A gente não tem ideia do que tem no mundo espiritual, né, gente? A paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Lembra? Eles estavam aonde? Num pronto socorro. E a vibração lá era boa? Ele já falou que era ruim. Então, agora está pior ainda. Aproximou mais da crosta, da terra. Tornou-se, então, muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Olha que ele não tem pulmão, tá, gente? É corpo perispiritual mesmo. Aí eu fiquei a imaginar, porque ele diz aqui, olha, à medida que eles vão entrando, que eles conseguem chegar na terra, que vê o sol, ele vai dizer aqui o bem que ele está. Então, sabes quando tu estás fazendo, tentar exemplificar aqui. Quando o sol vem, que bate na água, aquele calor transforma a água em vapor. E esse vapor, ele sobe e ele condensa, né? Por conta da força da gravidade, da atmosfera. E ele fica aquelas nuvens ali, cada vez enchendo, se concentra até ela soltar ali aquela grande chuva. Então, pensa nesse vapor subindo, pensa nos nossos pensamentos subindo. E ele se condensa na parte externa da crosta terrestre. Entendestes? Algo, de certa forma, é como se, por força vou usar o termo gravidade, mas é como se algo condensasse esses nossos pensamentos aqui. Esses nossos pensamentos, eles não vão para o universo. Eles ficam condensados aqui. É como que diz assim, você soltou um perfume, você é obrigado a sentir esse perfume. Você soltou algo mal cheiroso, tu serás obrigado a sentir esse mal cheiroso. Quem está aqui dentro desse planeta? Então, as nossas vibrações que nós emanamos através do nosso pensamento, nós somos obrigados, como é que eu posso dizer? Nós somos obrigados a respirar, vou usar esse termo, os nossos próprios pensamentos, entende? Por isso, essa densidade. Então, essa aproximação e essa forma densa, tudo isso é resultado dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Lembra que tudo que eu penso e tudo que eu realizo, isso fica impregnado no ambiente. É tipo nos desenhos, né? Se a gente vê aqueles desenhos antigos, as pessoas que ficavam pensando coisa ruim, ficava aquela nuvem escura em cima da cabeça, né? É verdade. Quer dizer, então a gente fica com aquilo, né? A gente que emanou e fica aquilo ao redor da gente, né? Nos circulando. Por isso que o coletivo, ele é responsável, né? Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa, ou seja, sombria, e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Daqui a 2 horas. 4 horas caminhando, né? Olha, vou só pra gente... E vamos finalizar aqui, por hoje. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. E olha que eles já andaram bastante nesse carrinho, né? Reparem as sombras que nos rodeiam, identifiquem a mudança geral. Por isso é que eles estão fazendo esse movimento caminhando, porque eles precisam. Eles precisam.
Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. Então, aqui ele já diz que essas sombras que rodeia a cada um deles é resultado do quê? Emissões vibratórias da humanidade terrena. Da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E é verdade. Basta a gente avaliar o nosso dia para saber o que nós estamos emitindo. E aqui eu lembro da irmã Dulce. O próprio Divaldo conta isso. Que ele foi visitá-la, ele nos conta, e ali ele diz, como a senhora está? Ela estava acamada. Ele diz, eu estou trabalhando para o nosso Senhor. E ele ficou com aquela interrogação, como que ela pode ou poderia estar trabalhando para o Senhor se ela estava em uma cama, acamada, sem respirar direito? Aí ele disse, minha irmã, me perdoe minha ignorância, mas ensina-me, como que a senhora está trabalhando se a senhora está nessa cama? Ela disse, meu filho, quando eu inspiro, eu digo, obrigada, Senhor. Quando eu expiro, que eu solto o ar, eu digo, obrigada, Senhor. Você imagina a gratidão dela, porque ela poderia estar reclamando, maldizendo, numa cama. Ela está ali o quê? Agradecendo. O ato da irmã Dulce agradecer, que tipo de vibrações ela projeta no nosso planeta? Entendeu? A grande maioria da sociedade terrena reclama muito, fala muita besteira, muita pornografia, muita violência. Se nós aprendêssemos a pensar antes de falar, nós teríamos muito, muito, muito mais do que ganhar. Menos prejuízo. Porque uma fala dita não tem como se corrigir. E a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração ainda está cheio de veneno, que nós possamos pensar, nós temos que estar muito vigilantes para pensar antes de falar, para a gente não machucar. E ainda assim hoje, com o estudo de hoje, eu tenho que aprender a pensar bem para eu contribuir com o trabalho do Cristo, para eu contribuir com a vibração boa, porque para a vibração ruim já tem muita gente fazendo isso. Então você vê um benefício de um estudo desse. A gente consegue, através do estudo, passar 35, 40 minutos pensando no bem. Agora imagina quando você decide passar assim, 3, 4, 5 horas estudando a obra Paulo Estevo, por exemplo, pegando o Evangelho, e você ali... Gente, isso é asepsia mental. É por isso que as pessoas dizem, me faz muito bem. Claro, você está fazendo uma higiene mental. Nesse processo de estudo, você está se desligando de espíritos, muitas vezes, perversos, que estão te conduzindo psiquicamente. Então, nós não fazemos ideia de um benefício, de uma boa leitura, de um estudo edificante, porque isso renova a nossa mente, renova o nosso pensamento, isso nos faz uma higiene psíquica e emocional. E aí vem logo o quê? A sensação do bem-estar. Tu sabes aquele dia aqui em Manaus, aquele dia quente, que a gente aqui transpira muito, porque Manaus é muito úmido. Então, normal, a gente está sempre transpirando, ou então você tem que estar enfiado dentro de um ar-condicionado. Em que você chega em casa, o que você quer fazer quando chega em casa? Tomar um banho. E aí, você não quer tomar um banho de água quente, você quer tomar um banho de água fria, para sair aquele calor. E nesse movimento, qual é a sensação que te traz de alívio? De limpeza. Então, e é uma sensação muito agradável. Da mesma forma, quem vive no frio, poder tomar um banho bem quente e poder cair numa cama bem quentinha. Você sente aquele bem-estar muito grande. Então, a gente percebe
que esse aquecimento ou que esse refrescar nos promove o bem-estar. Agora imagina quando se fala de pensamento. Quando a gente fica em torno de uma ideia, em torno de um pensamento e a gente não se apercebe. Então, meus amigos, quando a gente se predispõe, aciona a vontade para lermos um bom livro, estudarmos um bom livro, espíritos nobres se levantam para nos ajudar. Mas são muitos. Porque a alegria de Deus, a alegria do Cristo, quando o filho volta ao seu seio, é muito grande. Por isso a parábola do filho pródigo. A alegria daquele pai quando o filho retornou, depois de ter abandonado o pai, os irmãos e a casa. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma cosita? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todo o movimento das colônias que estão vinculadas à Terra tem sim que ficar submetido ao tempo da Terra, à hora da Terra. Então é por isso que a gente diz, o mundo espiritual interfere no mundo físico e o mundo físico interfere no mundo espiritual. A ideia, a vontade de fazer esse trabalho. Logo, eu passo a quê? Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. E nesse movimento, dependendo do teu interesse, da tua vontade, da tua intenção, tu recebe um amparo espiritual muito grande. Se esse for o teu propósito, entendeu? Então, para tudo, é necessário o quê? Aquilo que ele fala aqui, ó. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. É lei divina mesmo. Batei e a porta vos será aberta, buscai e acharei. Toda a fala do nosso Senhor Jesus Cristo é dizendo, tu nunca vai estar só, eu estarei contigo. Tudo que tu fizeste a um pequenino, tu estarás fazendo a mim. Sempre Jesus está nos trazendo essas falas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? É hora de orarmos. Tarcísio, meu filho, vem orar pra gente. Vamos orar, irmãos. Amado Mestre Jesus, queremos realmente te agradecer pelas belas oportunidades que estamos tendo, Senhor. Esse aprendizado, poder modificar nossos pensamentos, nossas atitudes, melhorar o nosso planeta, melhorar o nosso Brasil. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que estamos recebendo, que possamos realmente internalizar todos esses ensinamentos, botar em prática e assim se modificar para melhor, dar um passo mais em tua direção e sempre te agradecer. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que assim seja.
graças.